Olá, gente querida do coração verde e amarelo, é o seu jornal que traz notícias do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado pela sua participação no chat ao vivo e também pelo seu comentário. Nos conte qual é o lugar abençoado do Brasil ou do mundo em que você está. Vamos agora às notícias desta edição. Na manhã desta quinta-feira, dia 30, o presidente Jair Bolsonaro participou da posse do novo general do Comando Militar do Sul. O atual comandante-geral Antônio Mioto transferiu o cargo a Valério Stanf Trindade. O evento foi fechado e contou com a presença de diversas autoridades, além do presidente Jair Bolsonaro, incluindo o vice-presidente general Hamilton Mourão. Em Porto Alegre, o presidente Bolsonaro foi recebido por uma manifestação de apoiadores. Os apoiadores se reuniram em Porto Alegre para cumprimentar o presidente, que acenou para os populares. E também nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de barrar a nomeação do delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro disse que o Brasil quase viveu uma crise institucional nesta quarta-feira, dia 29. Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República, dizendo em impessoalidade. Ontem, quase tivemos uma crise institucional. Quase. Faltou pouco. Apelo a todos que respeitem a Constituição. Não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Espero, no mínimo, rapidez para tomar providência. Não cabe impessoalidade. Como ele foi para o Supremo? Amizade com o Temer. Tenho outros nomes, vou entrar em contato. A gente quer que a Polícia Federal faça seu trabalho sem interferência. Quero o mais rápido possível dar tranquilidade para a Polícia Federal trabalhar. Nós publicamos no DO a não indicação do Ramagem, cumprir decisão liminar. Chateado, que afinal de contas está na BIM. Se não pode estar na PF, não pode na BIM também. Tá? No meu entender, uma adesão política, e ontem comecei um pronunciamento falando da Constituição. Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite. Tá? Então nós estamos discutindo aí um novo nome, a nova composição, para a gente fazer com que a Polícia Federal realmente agora tenha isenção e ajude o Brasil com o trabalho que ela sempre fez desde a sua existência. Então a questão é essa no momento. Mas isso significa que a AGU vai recorrer? Vai recorrer. Eu conversei ontem com o Jorge, conversei também com outros ministros, e vai recorrer. E eu lamento agora que ele não tem tempo. Agora demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápida quanto a liminar. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre de Moraes. No mínimo, espero do senhor Alexandre de Moraes, rapidez, para a gente poder tomar as providências. Tá? Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Tá? Quando chega para mim listas tríplices, comum chegar para TRE, TSE, vai chegar para o STJ, né? Eu já assinei mais de 20 listas tríplices, onde fui ter que decidir por um nome. Eu não conhecia nenhum deles. Tá? Conversei com ministros, com assessores, outras pessoas do município ou do estado entraram em contato com a presidência.
opinando sobre um dos 3 nomes. E geralmente quando você pergunta por seu João, que quer indicar alguém do TRE, do Paraná, por exemplo, por que você quer indicar a Dona Maria? Ah, porque ela é minha amiga. Esse é um sentimento, a amizade, tá? Não está previsto como uma daquelas cláusulas impeditivas para alguém tomar posse. Repito, eu conheci o Ramalho um dia depois do segundo turno. Por que um dia depois do segundo turno? Que a Polícia Federal, tá, resolveu trocar alguns dos seus delegados, porque achava que eu, como presidente eleito, devia ter um cuidado mais especial do que vinha tendo ainda. Aí eu conheci o senhor Ramalho. E é uma pessoa competente, segundo a própria Polícia Federal. E daí a relação de amizade. A minha segurança pessoal só não dormia comigo. Tomava café, jantava, comia lanche, estava na rua, tá? Fazia tudo comigo. E por que eu não posso prestigiar uma pessoa, tá, que além do mais, tá certo? Eu conheci com essa profundidade, né? É a relação de confiança. Como é que eu escolhi os ministros? Critério técnico, tá? E alguns deles por conhecimento. Como é que eu conheci o Tarcísio? Um capitão da Academia Militar das Agulhas Negras. Como é que foi a questão do próprio André Mendonça? Ele é do Vado Ribeira. Fiquei sabendo depois. Relação de amizade também. De gente do Vado Ribeira que pediu por ele. E ele é um cara competente, assim como o Tarcísio. Agora, tirar numa canetada, desautorizar um presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade. Ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar um chefe do Executivo que não tem uma acusação de corrupção, que faz tudo o possível pelo seu país. Sacrifica a sua família, sacrifica seus amigos, sacrifica a todos. Essa decisão, inclusive, as informações que eu tive, não repercutiu bem, obviamente, junto a policiais federais, associações, pautando indicações. Agora eu pergunto ao senhor Alexandre de Moraes, o senhor vai retirar o Ramalho da ABIN, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal? Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na ABIN. Senhor Alexandre de Moraes, aguardo de Vossa Excelência uma canetada para tirar o Ramalho da Agência Brasileira de Inteligência, para ser coerente. Estou indo a Porto Alegre agora, espero, ao voltar, vou pedir para um assessor meu entrar em contato com a gabinete do senhor Alexandre de Moraes, para ele fazer alguma coisa com o senhor Ramalho. Que se ele não pode ter a confiança para trabalhar na Polícia Federal, também não pode trabalhar na BIM. Vou entrar em contato com pessoas que eu conheço para que apareça um nome para a gente, porque a gente quer que a Polícia Federal faça o seu trabalho sem interferência. E mais uma coisa, não vou te responder. Não vou te responder, é fake news. Eu só vou atender essa senhora aqui. Ponto final. Então, como ia dizendo, tá? Perdi o fio da meada aqui. Até que isso se resolva, como é que fica? Não, mas eu pretendo, o mais rápido possível, né, sem atropelo, indicar o diretor-geral, que é competência minha indicar. E quero o mais rápido possível, né, dar tranquilidade para a Polícia Federal trabalhar. Tá certo? Eu acredito, sempre acreditei, a questão de interferência, para deixar bem claro, o senhor Sérgio Moro, o ônus da prova cabe a quem acusa. Ônus da prova cabe a quem acusa. Nenhum superintendente foi trocado. Eu sugeri 2 superintendências. Ele não concordou. Passou a ser o dono de tudo e não aceitava qualquer sugestão. O ego falou mais alto a vida toda dele. É que eu disse no começo do meu pronunciamento, naquela sexta-feira à tarde. Uma coisa é te conhecer, te admirar. E outra é conviver contigo. Há uma diferença enorme. Tá? Ninguém nega o trabalho do Sérgio Moro na Lava Jato, lá atrás. Um excelente juiz. Mas como ministro, lamentavelmente deixou a desejar. Até
priorizando, privilegiando, tá, o pessoal que estava no Paraná, sem querer desmerecê-los, mas só o pessoal do Paraná. Essa decisão do senhor Alexandre de Moraes ontem, tá certo? No meu entender, falta um complemento, para mostrar que não é uma coisa voltada pessoalmente para o senhor Jair Bolsonaro. Falta ele decidir se o Ramalho pode ou não continuar na BIM. É isso que eu espero dele. Se ele tem que se posicionar tocante a isso. Se ele não se posicionar, ele está abrindo a guarda para eu nomear o Ramalho independente da liminar dele. É isso que nós não queremos. Nós queremos o respeito de dupla mão entre os poderes. Respeito de dupla via entre os poderes. Então o senhor Alexandre de Moraes tem que decidir imediatamente se o senhor Ramalho pode ou não continuar à frente da BIM. E ponto final. E pela segunda vez no dia, o presidente Jair Bolsonaro também, agora em Porto Alegre, criticou ainda nesta quinta-feira a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu então a posse do delegado Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Dessa vez foi em entrevista à Rádio Guaíba, em Porto Alegre. Após desembarcar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro disse que não será um presidente patomanco. Não vou admitir ser um presidente patomanco, refém de decisões monocráticas de quem quer que seja. Não é um recado, é uma constatação ao senhor Alexandre de Moraes. Tudo tem limite, disse o presidente. Bolsonaro acrescentou: essa decisão do senhor Alexandre de Moraes, não engoli ela no dia de ontem, quarta. É uma afronta à pessoa do presidente da República. Mais cedo, em conversa com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro já havia, como falamos agora há pouco, dito não ter engolido a decisão. Outro que criticou a decisão de Alexandre de Moraes foi o deputado federal Marco Feliciano. Se o doutor Moraes quer presidir a República, se candidate em 2022. Por hora, que pare de usurpar a Constituição que deveria guardar, afirmou Feliciano ao jornal Folha de São Paulo. O deputado acredita que a decisão de ministro do STF foi uma consumada arbitrariedade e indisfarçável vontade do judiciário governar sem ter poderes para isso. Feliciano, que é aliado do presidente Bolsonaro, sustenta que a decisão do STF é baseada em ilações e suposições, além de atentar contra a Constituição. E por falar em crítica, Lula tem feito várias postagens nas redes sociais e entrevistas para a imprensa, usufruindo tranquilamente da liberdade concedida pelo STF. Em uma das entrevistas, ele disse que não pretende tentar ser candidato em 2022. Seu algoz, durante o primeiro mandato de Lula, o ex-deputado Roberto Jefferson, que delatou o esquema do mensalão do PT em 2005, mandou um recado a Lula. Roberto Jefferson escreveu: Lula, sempre à espreita. Em entrevista ao UOL, Lula disse que não pretende se candidatar a presidente em 2022. Já prestei serviço para o país, espero que o Brasil e o PT não precisem de mim, disse Lula. Lula, o PT precisa de você, mas o Brasil não. Volta pro xadrez, disse Roberto Jefferson. Por falar nisso, onde estará lá em 2022 Luiz Inácio Lula da Silva? Alguém ainda acredita na justiça do Brasil? Será que Lula teria condições jurídicas de ser candidato? Ou de repente até estaria de volta atrás das grades? Qual será o futuro de Lula se depender da justiça brasileira? O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez elogios públicos ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira, dia 29. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em Brasília, Guedes declarou: temos também a infraestrutura. Ministro Tarcísio, ele sabe que ele investe 8 bilhões, 9 bilhões de reais. Tem um pedido muito legítimo, que é um homem muito experiente.
faz isso há mais de 15 anos. Já foi diretor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Já fez o programa de parcerias de investimentos. Ele conhece os números. Se você conversar com ele, ele diz: se me der mais de 4 bilhões, eu não consigo executar ou eu consigo executar. Guedes ainda voltou a dizer que o Brasil vai surpreender o mundo na retomada e exaltou medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro, como a criação do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. Tanto Paulo Guedes quanto Tarcísio são exemplos de parceria com o presidente, humildade e talento, competência. Aos poucos, o Brasil está aprendendo a admirar o perfil incansável de Tarcísio, por exemplo, que entende do assunto de infraestrutura, percorre o Brasil colocando suas equipes de ponta a ponta para fazer acontecer. O mesmo vale para Paulo Guedes. Podem falar o que quiserem, mas Guedes é um dos melhores nomes que já ocuparam a pasta da economia na história do país. Paulo Guedes afirmou, inclusive nesta quarta, que nunca teve choque com Jair Bolsonaro. Nunca houve nenhum choque meu com o presidente, meu com o chefe da Casa Civil, nenhum choque. Segundo Paulo Guedes, tudo é questão de fases, de estações, e acrescentou: qualquer choque que acham que aconteceu, os senhores sabem, porque eu sou muito transparente. Somos um time e é como um jogo de futebol. Às vezes o centroavante vira para o ponta e fala: pô, manda a bola para cá. É normal, é do jogo, disse Paulo Guedes. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira, dia 29, que a China vai fazer todo o possível para que ele não seja reeleito no pleito de novembro. Trump disse que Pequim prefere que o democrata, o seu concorrente democrata, seja eleito como próximo presidente dos Estados Unidos, porque ele tem uma posição menos dura em questões envolvendo comércio e tarifas, menos duras do que o Donald Trump. As declarações foram dadas durante uma entrevista exclusiva que Trump deu à agência Reuters na Casa Branca. A China fará todo o possível para que eu perca essa disputa, disse Trump. O mandatário norte-americano também criticou o modo como a China lidou com o coronavírus. Eles constantemente usam as relações públicas para parecerem que são inocentes. Ainda durante a entrevista, Trump culpou a China pela Covid-19 e afirmou que o país deveria ter avisado o resto do planeta de maneira mais enfática no início do surto. Agora, se a China tem interesse em atrapalhar Trump, por que não faria o mesmo a Bolsonaro? Ou seja, impulsionar de alguma forma seus adversários para tal propósito? É uma boa questão. O presidente Jair Bolsonaro alertou a Rede Globo nesta quinta-feira, dia 30, que a emissora precisará estar com as contas em dia para renovar sua concessão em 2022. Em conversa com jornalistas à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro criticou a deturpação da Globo sobre a polêmica do EDAI. Essa imprensa lixo chamada Globo, ou melhor, lixo dá para ser reciclado. Globo nem lixo é, porque não pode ser reciclado, disse o presidente. Não vou dar dinheiro para vocês. Globo não tem dinheiro para vocês, enfatizou o presidente Jair Bolsonaro e ainda destacou que a emissora precisa prestar atenção na contabilidade para não perder a concessão. Em 2022, não é ameaça não, assim como faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade para que vocês possam ter sua concessão renovada. Se não tiver tudo certo, não renovo de vocês nem de ninguém, disse o presidente. A deputada federal Carla Zambelli mostrou um novo print de conversa com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro no aplicativo de mensagens WhatsApp. A conversa aconteceu na última sexta-feira, dia 24, poucos minutos antes da decisão tomada por Moro de deixar o governo do presidente Jair Bolsonaro.
O novo print foi revelado em rede nacional durante o programa Aqui na Band, na manhã desta quinta-feira, dia 30, na Rede Bandeirantes. Zambelli falou sobre os recentes vazamentos feitos por Moro de conversas de WhatsApp dele com Bolsonaro e com a própria deputada. A parlamentar aproveitou a ocasião para mostrar um print inédito que mostra que o ex-ministro exigiu a revogação da exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, para seguir no governo. Se o presidente anular o decreto de exoneração, ok, escreveu Moro, alguns minutos antes de pedir demissão, acusando Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. No print divulgado pela deputada, ela também deixa claro que foi o próprio Valeixo quem pediu para sair. O Valeixo pediu para sair. Não tem por que você sair, ministro, diz Zambelli na mensagem. Na última sexta-feira, em um dos prints enviados à Rede Globo, o ex-juiz Sérgio Moro recebe uma proposta da deputada Carla Zambelli para permanecer no governo, em troca de apoio na busca por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Prezada, não estou à venda, respondeu Moro. Zambelli acredita que Sérgio Moro montou ou previamente planejou essa resposta para que pudesse ter uma desculpa ou até mesmo criar uma situação e inclusive poder vazar ao próprio Jornal Nacional, a Rede Globo, como fez Sérgio Moro logo mais tarde, depois de ter solicitado sua demissão. É algo que vai ainda dar muito pano para a manga. A Zambelli está sendo requisitada pela imprensa, tem desabafado seu sentimento de mágoa com relação a essa atitude de Sérgio Moro de ter vazado conversas onde ela, muito longe de tentar negociar, ajeitar algo entre Moro e o presidente, ela tentava de forma muito amigável, uma conversa mesmo para um padrinho, como foi Moro, padrinho de casamento, tentar ajustar as coisas pelo bem do Brasil da melhor forma possível. E o que mais a oposição, militantes e a imprensa extremista conseguem é falar do presidente sobre suas declarações. E por elas acusam o presidente de todo tipo de coisas. Mas a realidade é feita da verdade dos fatos. Um texto que circula nas redes sociais traz alguns questionamentos importantes e escancara o quanto vulgos jornalistas, que mais são militantes da esquerda, do globalismo, ativistas de causas que querem implodir com a família e com os valores cristãos, por exemplo. O texto, de autor desconhecido, diz o seguinte: Bolsonaro é tirano e autoritário, não serve como presidente, como afirmam? De quais meios absolutistas o presidente se utilizou até o momento? Confiscou a sua casa? Dividiu a sua família? Invadiu as suas terras? Impediu que você professasse a sua fé? Acabou com gays? Bombardeou traficantes? Trancafiou opositores políticos? Monitorou o seu celular? Controlou o seu horário de sair de casa? Determinou quantos quarteirões você pode transitar? Proibiu banhistas de frequentar as praias das cidades? Bloqueou as redes sociais? Desarmou vocês? Impediu de usar o fundo partidário para combater o Covid? Libertou criminosos e ameaçou trabalhadores? Meteu a faca em alguém? Revidou quando lhe cuspiram no rosto? É frágil porque reza e chora? É descontrolado porque bate na mesa e berra quando a mídia lhe ataca com mentiras? É descontrolado porque grita canalhas, 1000 vezes canalhas, quando denuncia a tentativa de colocarem a ideologia de gênero para crianças na escola? É autoritário quando escolhe um ministério técnico baseado na meritocracia? É autoritário quando desmascara e desmantela a fábrica de doutrinação de determinadas universidades? É autoritário porque rompe com aliados que se desviaram dos compromissos assumidos em campanha? Sem o toma lá da cá? Não serve como presidente porque não tem fala bonita e comportamento educado? Não serve como presidente por ter completado mais de
14 meses sem uma só notícia de corrupção dele ou do seu governo? Não serve como presidente por estar conseguindo terminar com obras há 40 anos sem conclusão? Não serve por ter conseguido um alinhamento histórico com as grandes potências mundiais? Não serve por ter conseguido aprovar a reforma da Previdência tentada por todos os governos anteriores? Não serve porque não deixa o BNDES financiar ditaduras e ricos empresários? Não serve porque acabou com a festa da Lei Rouanet para artistas consagrados? Não serve por ter reduzido de 29 para 17 ministérios? Não serve por ter acabado com as invasões diárias de propriedades rurais pelo MST? Não serve porque reduziu de 18% para 0 ou 2% os impostos dos medicamentos importados? Não serve porque criou a MP da Liberdade Econômica? Não serve porque estabeleceu a menor taxa de juros da história? E para deixar bem claro aqui, sou a favor do Brasil, porque se o Bolsonaro fizer corrupção, então poderá sim ser condenado. Pense nisso. Vamos agora à reflexão de hoje, voltada para a data de 1º de maio, Dia do Trabalho, de autoria de Steve Jobs, sendo parte do seu famoso discurso em uma formatura na Universidade de Stanford. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será o último. Aquilo me impressionou e desde então, nos últimos 33 anos, eu olho para mim mesmo no espelho toda manhã e pergunto: se hoje fosse o meu último dia, eu gostaria de fazer o que farei hoje? E se a resposta é não, por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar que não estarei vivo em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante disso, deixando apenas o que é apenas realmente importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai partir é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Há 1 ano, eu fui diagnosticado com câncer. Era 7h30 da manhã e eu tinha uma imagem que mostrava claramente um tumor no pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que aquilo era certamente um tipo incurável e que eu não deveria esperar viver mais de 3 a 6 semanas. Meu médico me aconselhou a ir para casa e arrumar minhas coisas, que é o código dos médicos para dizerem: se prepare para o pior. Significa tentar dizer às suas crianças em alguns meses tudo aquilo que você pensou ter os próximos 10 anos para dizer. Significa dizer seu adeus. Nesse momento, o novo é você? Mas algum dia não muito distante, você gradualmente se tornará um velho e será varrido. Desculpa ser tão dramático, mas isso é a verdade. O seu tempo é limitado, então não gaste esse tempo vivendo a vida de outro alguém. Não fique preso pelos outros. Quer viver com os resultados da vida de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir o seu próprio coração e a sua intuição. Eles são alguma maneira, alguma forma de dizer, de afirmar, de declarar o que você realmente quer se tornar, o que realmente quer da vida.
Todo o resto é secundário, disse Steve Jobs. Pense nisso e que o seu trabalho seja o que você ama. E se ainda não encontrou, continue com fome, continue buscando. Encontre o que você ama. Nossa homenagem a todos os brasileiros que fazem nosso país grande. Contamos com o seu compartilhamento e sua inscrição no canal. E não esqueça do sininho de notificações. E que Deus abençoe a você e a sua família.